Existe uma figura tão temida na tradição islâmica que toda sexta-feira, alguns muçulmanos praticantes rezam pedindo proteção contra ele. Ele não é citado no Alcorão nenhuma única vez, mas o hadith o detalha de forma extraordinária. Um olho, estatura enorme, poderes sobrenaturais e 3 letras escritas em sua testa que todo muçulmano será capaz de ler. Ele é o Messias enganador, o Salvador falso, uma figura tão perigosa que todo profeta na história islâmica, Noé, Abraão, Moisés, Jesus, advertiu repetidamente seu povo sobre a mesma ameaça que estava por vir. Segundo estudiosos, as condições para sua chegada nunca foram tão prováveis quanto agora. Hoje vamos analisar todas as evidências sobre o Dajjal, quem ele é, como identificá-lo e como você saberá que ele chegou. Sente-se, relaxe e bem-vindo ao Religion Camp. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Religion Camp. Meu nome é Mark Gagnon e obrigado por se juntar a mim na minha tenda, onde toda semana exploramos histórias interessantes de todas as religiões do mundo. É isso que faço aqui. Todos os domingos eu tento entender no que cada pessoa deste planeta acredita. Faço isso por alguns motivos. Primeiro, acredito que a melhor forma de me conectar com as pessoas é entender o Deus em que creem. A melhor forma de se conectar com alguém ou uma cultura é entender como veem a vida. Para muitos, Deus ou a religião, mesmo sem praticar, ainda é essencial para sua identidade. Aprender sobre outras religiões me ajudará a ser uma pessoa melhor. Além disso, eu tento pegar as coisas de cada história religiosa, de cada livro ou texto religioso, e tento absorver tudo de bom e aplicar na minha própria vida para me tornar um ser humano melhor. Se você está inscrito neste canal ou vendo este vídeo, provavelmente se interessa pela sua religião ou por outra que conhece pouco. E hoje nós vamos falar sobre o Dajjal, que você pode dizer que é o anticristo muçulmano. E algumas coisas antes de começar. Primeiro quero agradecer a você. É isso aí, cara. Quero agradecer por assistir a este vídeo. Toda vez que você clica, comenta ou faz qualquer coisa assim, você ajuda o canal a crescer. Você ajuda a manter as luzes acesas na tenda e ajuda a manter o fogo aceso aqui no acampamento. Quero mencionar também que não fui criado como muçulmano, mas sim como católico praticante. Não me considero um estudioso do Islã. Estou apenas tentando aprender sobre outra religião seguida por mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. Acho que é algo como 1,2 ou por aí. Nem sei quantos ao certo, mas muitas pessoas no mundo são muçulmanas praticantes. Isso faz parte da escatologia do fim dos tempos deles? Então estou fazendo isso de boa fé para tentar aprender melhor sobre meus irmãos e irmãs muçulmanos por aí, sabe? Quero mandar um salve para meu amigo Christos, que comanda tudo aí. Ele é a lenda da igreja ortodoxa grega. Ele é meu irmão cismático, e ele senta aqui toda semana tentando aprender sobre o mundo comigo. Como você está? 8,3 bilhões de pessoas. Uau, calma aí. 8,3 bilhões de quê? População mundial. Não, falo de quantos muçulmanos há no mundo. Vamos lá, Christos. Poxa. Quero dizer 8,3 bilhões, estamos crescendo. 2 bilhões de muçulmanos? Não acredito. Parabéns, muçulmanos. Vocês estão. Eles são 1/4. 1/4? Isso é loucura. Isso é bem sólido. Quero dizer, de um católico para um muçulmano, só quero dizer parabéns. Certo, vocês estão indo bem. Desculpa pelas cruzadas. Ou só estou dizendo, quero dizer, sabe, muita gente tem falado dessas cruzadas. Sabe o que quero dizer? A gente precisa pesquisar mais sobre essas cruzadas. Certo, mas isso não vem ao caso. Beleza. Hoje estamos aqui para celebrar a beleza de todas as religiões, especificamente o Islã. E vamos olhar para a história do Dajjal. Se você é cristão ou católico, provavelmente já ouviu falar do anticristo. E essa é uma figura que aparece mais para o fim dos tempos, descrita tanto no Apocalipse quanto em Daniel. Não lembro exatamente de qual livro, mas há referências ao anticristo e aos anticristos, creio eu, nas cartas de Paulo. Resumindo, como conhecido na teologia cristã, fizemos um episódio inteiro sobre o anticristo na teologia cristã. Mas só para resumir brevemente, basicamente, uma figura que aparece muito enigmática e que consegue agitar toda a população, atrair as pessoas para si. No final das contas, para afastá-las da salvação de Deus. E 1ª e 2ª João e Daniel. Certo, legal. Eu estava lá. E também, sabe, Tessalonicenses. Então, essa é basicamente a perspectiva cristã. Caso você não saiba, os muçulmanos têm sua própria escatologia do fim dos tempos, complexa e sofisticada, além de sua própria visão sobre como será o fim do mundo. E muitos dos meus amigos muçulmanos apontaram que sentem como se, pelo menos os pais deles, disseram que sentem como se pudessem estar nesses tempos. Bem, hoje nós vamos descobrir tudo isso e vamos entender quem é o Dajjal.
Isso é, como eu disse, o equivalente ao anticristo do cristianismo. Agora, antes de realmente analisarmos essa figura elusiva e rastrearmos a teologia e as origens, há algo que eu queria mencionar que os muçulmanos fazem e que eu acho muito interessante, que existe uma prática contra o Dajjal que eu realmente acho muito interessante. Eu acho que os cristãos talvez deveriam incorporar isso de alguma forma, mesmo que seja como proteção contra Satanás ou uma tentação do maligno. E toda semana os muçulmanos realmente, você sabe, muçulmanos praticantes frequentemente se opõem ao Dajjal. Toda sexta-feira eles recitam a Surat Al-Kahf. Eles fazem isso porque o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, e já deixa um grande que a paz esteja com ele para o resto do episódio, pois às vezes isso me tira o foco. Mas o profeta disse: quem memorizar 10 versículos do início da Surat Al-Kahf será protegido do Dajjal. A Surat Al-Kahf, 18º capítulo do Alcorão, traz 4 histórias, incluindo a de jovens que se escondem em uma caverna para proteger a fé. Outra é sobre um homem rico que perde tudo por causa da arrogância. A terceira é sobre Moisés, ou Musa, aprendendo humildade com um guia misterioso chamado Khidr. E a última é sobre um grande rei, Dul-Qarnain, que governa com justiça entre os confins da terra. Veja como isso se relaciona com o Dajjal, ponto que muitos estudiosos islâmicos costumam destacar. Cada uma dessas 4 histórias aborda uma das 4 provações que o Dajjal deve trazer para a humanidade. E essas são a provação da fé, a provação da riqueza, a provação do conhecimento e a provação do poder. Então, em outras palavras, a Surat Al-Kahf funciona como uma espécie de guia espiritual para resistir ao Dajjal. Não apenas você sabe, memorizando o rosto dele, mas cultivando em si mesmo as qualidades que tornam a sua enganação ineficaz. A proteção aqui é uma prática, é uma devoção a viver uma vida justa, para que quando o Dajjal aparecer, você esteja preparado. Você faz isso semanalmente como muçulmano praticante. E é aí que toda essa história e compreensão dessa teologia começam. A cada sexta-feira, você sabe, 2 bilhões de pessoas, você sabe, estão de fato praticando essa devoção contra esse maligno. E para entender como isso aconteceu e como essa prática contra o Dajjal realmente começou, precisamos voltar antes de Medina, antes da Arábia, quando esse nome poderoso surgiu. Então, os primeiros muçulmanos existiam em um mundo que estava saturado de pensamentos apocalípticos sobre o fim dos tempos. Tradições judaicas sobre o fim dos tempos, teologia cristã do anticristo e ideias persas de batalhas cósmicas entre bem e mal. Então, a compreensão e as interpretações modernas do Dajjal estavam imersas nesse período em que todos falavam sobre o fim dos tempos. Mas o Dajjal é de muitas maneiras mais sinistro do que todas essas outras tradições que mencionamos. Então, a palavra árabe Dajjal pode ser usada para significar algo como um falso profeta ou um impostor. E o próprio profeta teria dito que a hora não chegará até que quase 30 Dajjals apareçam, cada um alegando ser um mensageiro de Deus. Então esses são os pequenos Dajjals. Eles são os precursores, os mentirosos menores, todos levando ao grande evento. Quase como os profetas que precederão o Messias. Você tem o mesmo tipo de inversão, onde há mentirosos menores que precedem o grande Dajjal. E o nome completo desse personagem é este. É o Al-Masih ad-Dajjal. E isso junto significa o Messias enganador. E esse é o Salvador falso. E essa figura não aparece no Alcorão. O Anticristo é citado pelo nome no Novo Testamento cristão como essa figura cósmica do mal. Mas esse Dajjal islâmico, na verdade, não está no texto sagrado central, que é o Alcorão. Ele vem do Hadith. Agora, os Hadith eles são um registro, basicamente um livro de ditos e ações do profeta Maomé, e foi reunido e autenticado por estudiosos muçulmanos lá pelo século 8 e 9. E essas coleções sagradas contêm dezenas de referências ao Dajjal, e elas não são vagas, são extremamente detalhadas e específicas. Então o Hadith diz que não houve profeta que não tenha alertado seu povo contra o mentiroso de um olho só, ou seja, todo profeta de Deus já alertou as pessoas sobre o Dajjal de alguma forma. Noé alertou, Abraão alertou, Moisés alertou, Jesus alertou. Cada profeta na linhagem, supostamente, estava preparando a humanidade para a chegada dessa mesma figura. E de acordo com essa descrição, ele é um homem jovem, com cabelo grosso e encaracolado, rosto rechonchudo e avermelhado, de estatura enorme e o detalhe mais famoso de todos, cego de um olho. O outro olho, segundo um hadith, salta e flutua como uma uva. E entre os olhos dele há 3 letras árabes. Quer? Isso significa kafir. Isso literalmente significa descrente.
Todo muçulmano, segundo a tradição, conseguirá ler e identificar essas letras na testa do Dajjal, até mesmo analfabetos. Agora é aqui que começamos a entrar em alguns desacordos interreligiosos, porque você sabe, assim como a marca da besta no cristianismo, os estudiosos muçulmanos aqui meio que param e se perguntam: isso é literal ou simbólico? O estudioso do século XIII, Imam al-Nawawi, em seu comentário, argumentou que a inscrição é literal, um sinal milagroso criado por Deus, legível para todos os crentes muçulmanos. Outros estudiosos veem isso de modo simbólico, afirmando que as letras serão perceptíveis espiritualmente, não como tatuagem, mas como um discernimento, semelhante ao pressentimento que uma mãe sente sobre alguém. Vale notar que ambas interpretações existem na erudição clássica, e embora eles discordem se é um KFR literal ou simbólico, eles concordam sobre o significado dessas letras e, no fim das contas, sobre o que esse sentimento realmente é. E essas letras comunicam quem é essa figura. Este é um enganador, um descrente, alguém que vai afastar os muçulmanos do Messias. E o Hadith diz: eis que ele é caolho, e o seu Senhor não é caolho. E isso é significativo porque Deus vê tudo em perfeita totalidade, e o Dajjal, tendo apenas um olho, vê pela metade. Ele é espiritualmente cego para o eterno, para o divino. E seu único olho representa um investimento total no mundo material, no visível, no que é lucrativo, no que é carnal, não nos caminhos de Alá. Segundo o Hadith, os poderes do Dajjal são muito significativos. Ele ordenará que o céu faça chover e choverá. Ele ordenará que a terra produza colheitas e elas crescerão. Ele parecerá ressuscitar os mortos. Ele dividirá uma pessoa ao meio e a reunirá diante de uma multidão. Ele será essencialmente uma máquina de milagres falsos projetada para fazer as pessoas acreditarem que ele é Deus. E esse é o núcleo teológico do conceito de Dajjal. A fitna, ou aprovação que o Dajjal traz, não é militar nem necessariamente política. É o que eles chamariam de uma questão epistemológica, ou seja, faz você se perguntar como você sabe o que você sabe. E trata-se da corrupção da própria percepção. E é isso que ele faz, e é meio alucinante. O efeito psicológico que ele tem sobre uma pessoa é totalmente avassalador, e o Dajjal vai mexer com a sua mente. Então nós sabemos o que o Dajjal faz, e mais ou menos de onde a ideia se originou no pensamento muçulmano, e mais ou menos qual é a aparência dele. Mas de onde ele virá? Bem, de acordo com a tradição, ele vai surgir de algum lugar entre a Síria e o Iraque, e vai vagar pela terra por 40 dias, embora um desses dias pareça tão longo quanto um ano, outro tão longo quanto um mês, e outro tão longo quanto uma semana. Ele visitará todas as cidades, menos duas. As duas cidades são Meca e Medina, que são protegidas por anjos. E então algo muito interessante vai acontecer. Jesus vai descer. Sim, cristãos, se vocês não sabiam disso, é hora de acordar. Os muçulmanos amam Jesus, e como ele é conhecido na tradição islâmica, Isa bin Maryam em árabe, e ele é reconhecido no Islã tanto como profeta quanto como o verdadeiro Messias. Então, essa é uma distinção importante. Como cristãos, acreditamos que Jesus é o Filho de Deus, no entendimento da divindade da Trindade, que o próprio Jesus é Deus. Enquanto os muçulmanos vão dizer que Isa é o Messias e Isa é um profeta, mas não Deus em si. Só há Alá, o Deus monoteísta. Os católicos também são monoteístas, mas creem em um Deus trino, 3 em 1, o que é outra história. Agora, o Hadith em Sahih Muslim até especifica o local exato de onde ele virá. Um minarete branco na parte leste de Damasco. Jesus, ou Isa, irá perseguir o Dajjal até um lugar chamado Lob, no que hoje é o atual Israel. E lá o Dajjal, de acordo com a tradição, irá se dissolver como sal na água. Lembre-se, o Dajjal trará a maior provação da história humana, a provação de identificar o que é verdade e o que é falsidade. A imagem da derrota do Dajjal é realmente poderosa se você refletir sobre isso. Diante da verdade, diante do que é realmente importante, belo, real e divino, é exatamente isso que acontecerá com as mentiras. Elas simplesmente se dissolverão como sal. Agora, há outro hadith sobre o Dajjal que parece quase mais com um conto curto e parece nos contar mais sobre ele como se fosse uma parábola, em vez de um texto teológico mais místico, sabe? Isso é o que é conhecido como o Hadith de Tamim ad-Dari. E isso é muito importante porque, pela primeira vez, nós realmente vemos como pode ser encontrar o Dajjal.
Então, o narrador dessa história é Tamim Dari, que na verdade era um homem cristão que se converteu ao Islã e se tornou um companheiro do profeta. E de acordo com a história, Tamim e cerca de outros 30 homens partiram da costa árabe quando foram pegos por uma tempestade. Por um mês, eles ficaram perdidos no mar até finalmente chegarem a uma ilha desconhecida. E nessa ilha, eles encontram uma criatura, uma besta coberta por pelos grossos. É tão denso que eles nem conseguem distinguir a frente das costas. E então a besta fala com eles. E ela disse para eles irem a um monastério no centro da ilha. E é lá que um homem estaria esperando por eles. Aparentemente, ele queria notícias do mundo exterior. Então eles foram, e lá dentro encontraram o maior homem que qualquer um deles já tinha visto. Ele estava acorrentado com pesadas correntes de ferro, e ele lhes fez perguntas como: a nascente de Zugar ainda estava fluindo? As palmeiras de Baisan ainda davam frutos? O profeta do povo iletrado já havia surgido? São perguntas interessantes para um cara gigante acorrentado numa caverna. Você provavelmente só pediria: me deixe sair. Mas não, foi isso que esse homem gigante e bestial pediu. E quando confirmaram para ele que o profeta realmente havia surgido e que a Arábia estava seguindo-o, o homem acorrentado tremeu de raiva. E então ele disse a eles quem ele era. Ele diz para eles: eu sou o Messias. E ele continua dizendo: em breve me será permitido partir. Viajarei pela terra por 40 noites. Entrarei em todas as cidades, exceto Meca e Medina. Ambas me são proibidas. Agora o profeta Muhammad confirmou o sentido dessa história ao seu povo, dizendo que era disso que vinha falando. O Dajjal já está vivo, aguardando para ser libertado. E apesar da história parecer, sabe, a que mais parecia uma parábola, algo como uma história contada por alguém em viagem. E talvez de todos os detalhes sobre o Dajjal, é em grande parte por isso que o Dajjal nunca pareceu apenas uma metáfora para muitos muçulmanos. Para muitos ele é mais real porque acreditam, baseados nesse hadith, que existe uma besta em algum lugar do mundo agora, apenas esperando. Com o tempo, essas histórias sobre o Dajjal ganharam força no pensamento islâmico e na tradição oral islâmica. Sua presença tornou-se cada vez mais ameaçadora ao longo do desenvolvimento da teologia. E as condições que creio moldaram esse crescimento nos revelam muito sobre o que o povo muçulmano enfrentava naquela época. Nas primeiras décadas do Islã, no século VII, a comunidade muçulmana se expandiu rapidamente. Em apenas um século após a morte do profeta Maomé, em 632 d.C., o califado se estendia da Espanha até a Ásia Central. E durante esse período, o Dajjal era mais uma ideia distante, mais uma preocupação teórica, até que as guerras civis realmente começaram. Na década de 650, o mundo muçulmano se dividiu pela primeira vez sobre quem deveria liderar a comunidade após a morte do profeta Maomé. E isso cria a divisão entre sunitas e xiitas que ainda persiste até hoje. E então, claro, depois disso vieram os assassinatos. O terceiro califa, Uthman, foi assassinado. O quarto, Ali, também foi morto. Companheiros do profeta lutaram entre si na Batalha do Camelo. E a comunidade que acreditava ser divinamente guiada agora estava nesse estado fragmentado, lidando com turbulência interna. Os estudiosos argumentam que grande parte da teologia e das conversas sobre o Dajjal realmente se intensificaram nessas décadas caóticas, quando o mundo que sua fé lhes prometera não parecia com o mundo em que estavam vivendo. E isso ajudou a entender o motivo, e o Dajjal realmente explicava o porquê. Estudos e interpretações sobre o texto do Dajjal ganharam muito mais destaque. O sofrimento atual, sinceramente, de repente ganhou um nome. Você pode realmente olhar para isso. Você poderia dizer: existe essa besta maligna que virá no fim dos tempos. E como a tradição prometeu, no final esse tempo de conflito vai acabar. Agora, como mencionei antes, nem todos os muçulmanos vão interpretar o Dajjal exatamente da mesma forma. E existem, de modo geral, 3 abordagens diferentes. A primeira é uma abordagem bem literal. A ortodoxia sunita tradicional sustenta que o Dajjal é uma pessoa real e específica. Ele aparecerá em um momento histórico real, realizará atos sobrenaturais reais e será morto pelo próprio Jesus. A segunda é simbólica, e uma corrente moderna menor argumentou que o Dajjal representa um fenômeno coletivo, como um sistema de corrupção ou um sistema de engano, em vez de uma única pessoa. E a terceira é o que seria chamado, eu acho, de uma leitura híbrida. E essa é defendida por muitos muçulmanos contemporâneos até hoje, que levam o hadith a sério como uma profecia, ao mesmo tempo em que tiram lições espirituais legítimas dos atributos mais simbólicos do Dajjal.
E os estudiosos clássicos tendem a se inclinar para uma interpretação literal, enquanto pensadores modernos geralmente adotam algum tipo de abordagem híbrida ou simbólica. Mas o impacto prático que isso tem nas comunidades muçulmanas é basicamente o mesmo: incentivar o discernimento espiritual, independentemente de qual lado você esteja. E a última parte é o que realmente une todos os grupos. É como se dissesse: tudo bem, você pode dizer que é simbólico, você pode fazer uma abordagem híbrida, você pode dizer que é literal, mas isso não muda como devemos nos comportar. Devemos estar atentos. Devemos ser criteriosos e realmente, acho que orar por clareza e sabedoria para entender, sabe, a diferença. Agora, há uma frase fascinante na tradição do Dajjal que acho que devemos analisar especificamente. Devemos ter cuidado, pois não quero tratar de forma inadequada a maneira como isso é visto. E há vários hadith que associam o Dajjal a ter algum tipo de seguidores judeus, o que eu acho é importante reconhecer no contexto, sabe? Acho que tanto da geopolítica quanto para entender essa escatologia do fim dos tempos. E o mais frequentemente citado está no Sahih Muslim, e descreve 70 mil judeus de Isfahan seguindo o Dajjal quando ele surgir. Como você deve imaginar, essa passagem foi usada como arma, especialmente nos séculos 20 e 21. E você sabe, muitas vezes foi generalizada como algum tipo de antissemitismo. E essa interpretação, algumas pessoas argumentaram, foi mal interpretada e que instituições islâmicas modernas disseram isso abertamente. O Instituto Yakin, em estudo detalhado sobre o tema, argumenta que esses hadiths tratam de um grupo futuro em uma cena profetizada específica, não aos judeus em geral como um grupo étnico ou religioso, e definitivamente não deve ser usado como uma licença para a hostilidade. Como muitos temas religiosos antigos, a tradição do Dajjal e os textos são complexos e cheios de nuances. E simplificar ou generalizar qualquer um deles é uma forma própria de engano, de um jeito que a própria tradição do Dajjal tentou especificamente alertar contra. Assim, estudiosos muçulmanos tratam a história de Dajjal com cuidado, especificidade e nuances em todas as tradições. E os diferentes ramos do Islã concordam, em sua maioria, sobre os principais pontos relacionados ao Dajjal. Tanto as tradições sunitas quanto as xiitas aceitam as descrições dos hadiths sobre ele. Ambos o consideram uma ameaça real no futuro e concordam com a narrativa central dessa figura. O Dajjal aparecerá em um período de tribulação global, que uma figura guiada divinamente, frequentemente chamada de Mahdi ou Imam Mahdi, liderará a comunidade muçulmana durante esse período, e que Jesus desce do céu para acabar com o reinado do Dajjal. Mas eles discordam em alguns pontos, como exatamente essa vitória vai acontecer e como o Dajjal será completamente e realmente destruído. Então, por exemplo, no Islã sunita majoritário, o Mahdi é um líder futuro descendente da família do profeta que aparecerá perto do fim dos tempos. E a história coloca Jesus como aquele que dá o golpe final no Dajjal, com o Mahdi presente, e no fim das contas, em um papel secundário no ato final. E no islamismo xiita duodecimano, que é a tradição xiita majoritária dominante no Irã moderno, e em partes do Iraque e do Líbano, o Mahdi é muito mais interessante. Tem muita tradição ligada a isso, especificamente o Mahdi será o 12º imã. O nome dele é Muhammad ibn al-Hassan al-Mahdi. E ele nasceu por volta de 869 d.C., quando o pai dele e o 11º imã morreram em 874 d.C. E a história diz que algo estranho aconteceu nessa época, que o 12º imã desapareceu, não que você sabe, morreu jovem ou ficou com um paradeiro desconhecido, simplesmente desapareceu. A interpretação teológica islâmica disso é bastante relevante. Disse que o 12º imã foi na verdade ocultado por Deus, que Alá literalmente veio e protegeu essa pessoa, e que ele ainda está vivo e ainda observando, apenas escondido do mundo, e que esse 12º imã está esperando. E isso é chamado de ocultação, em árabe é chamado de gaiba, o ocultamento. E isso na verdade aconteceu em duas etapas. A primeira etapa, conhecida como a ocultação menor, durou de 874 a 941 d.C. E durante esse período, acreditava-se que o imã podia ser contatado, e ele se comunicava por meio de intermediários designados. 4 deles serviram sucessivamente como ponte entre o imã oculto e a comunidade xiita, permitindo que as pessoas enviassem perguntas e recebessem respostas. E a conexão continuou, mas durou cerca de 200 anos, e então, em 941 d.C., o último intermediário morreu. Antes de morrer, ele deixou uma mensagem final. Ele afirmou que não haveria um quinto representante e que o canal com o imã estava se fechando.
E isso deu início à Grande Ocultação, que segundo essa crença já dura desde 941 d.C. até agora, literalmente até este momento, sem comunicação, sem intermediário, sem avistamentos confirmados. Mas essas pessoas que têm essa visão específica nessa seita do Islã acreditam que ele ainda se faz presente, está oculto e vivo, mas apenas escondido do restante da população. E a crença é que ele permanecerá assim até o fim dos tempos, quando finalmente retornará, enfrentará o Dajjal e restaurará a justiça ao nosso mundo quebrado. Como em qualquer debate religioso, nem todos os muçulmanos quiitas concordam que isso ocorreu. E é isso que muitos historiadores dizem. Então Hassan al-Askari, o 11º imã, morreu em 874 e após sua morte houve um período genuíno de confusão e disputa dentro da comunidade xiita sobre se ele realmente tinha um filho sobrevivente. Agora, de acordo com alguns, não havia um herdeiro claro, e aquilo foi a morte e o fim da linhagem daquele imã. E dessa crise surgiu uma história. E esse desacordo acabou fraturando o mundo xiita. Alguns acreditam que a linhagem dos imãs terminou no 6º, alguns acreditam que foi no 7º. Cada grupo responde de forma diferente a essa pergunta complexa. Mas os xiitas duodecimanos mantêm sua resposta, de que o 12º imã não se foi, que ele está vivo e que ele está oculto. E no final ele voltará no momento exato e perfeito ordenado para a destruição do Dajjal. Agora, eu sei que isso pode ser muita coisa, mas é uma perspectiva interessante de se entender. Entender uma seita específica, especialmente ao observar os conflitos que estão acontecendo no Irã, compreender as implicações escatológicas que algumas pessoas dentro de certos setores desse governo podem ter, na verdade, pode nos dar muitas pistas sobre por que ou como eles veem o mundo. Agora, devo mencionar que há mais uma interpretação do Dajjal que vamos abordar. E eu deixei essa para o final porque ela é muito diferente de tudo o que você ouviu entre as perspectivas sunita e xiita. E essa é a versão Ahmadiyya. Agora, os muçulmanos Ahmadiyya são um grupo muito menor, e eles interpretam as histórias do Dajjal não como um indivíduo, como a maioria dos sunitas e xiitas, mas como uma instituição coletiva. Então, por exemplo, a expansão colonial do poder ocidental. E nessa interpretação, o Dajjal já chegou. E o Dajjal veio com a imprensa, armas de fogo e escolas missionárias. E ele não será derrotado pela espada em Lod, mas sim pela verdade, pela reforma e pela renovação espiritual ao longo do tempo. Então, temos essa grande diversidade de interpretações sobre quem é o Dajjal, o que é o Dajjal e como realmente derrotar essa figura. E o que essas diferenças significam, no fim das contas? Talvez diga algo sobre as pessoas que acreditam nelas. E isso talvez sinalize mais os seus medos, suas prioridades, ou o que suas comunidades enfrentaram historicamente do que realmente diz sobre o Dajjal, ou sobre o que está nos hadiths e na própria erudição islâmica sobre o tema. Isso traz questões muito interessantes. Então, a versão Ahmadiyya, a interpretação muçulmana Ahmadiyya do Dajjal, realmente desempenha um papel na forma como eu acho que as pessoas interpretam o Dajjal. Assim como no cristianismo com o anticristo, muitos também apontaram para sistemas. Vamos voltar aos anos 80 e posso explicar isso com uma história. Um escritor egípcio chamado Said Ayub defende essa ideia. Ele publicou um livro muito popular, argumentando que o Dajjal não estava em um futuro distante, mas já estava aqui. E o nome do Dajjal é Estados Unidos da América. E ele aponta os Estados Unidos como sendo esse anticristo por alguns motivos. É essa ordem global secular, saturada de mídia, materialista e capitalista. Agora, o livro de Ayub se tornou um best-seller em todo o mundo de língua árabe. Como Jean-Pierre Filiu documenta em Apocalipse and Islam, aparentemente isso lançou um novo gênero de escrita apocalíptica que alcançou milhões de pessoas. E a verdade é que o apelo desse gênero não surgiu do nada. Quero dizer, isso veio de geração após geração que viram o Ocidente basicamente tomar conta do mundo árabe. E para muitos, especificamente no Irã, a criação do Estado de Israel em 1948, a derrota árabe na Guerra dos Seis Dias em 1967 e o que parecia para eles uma erosão sistemática da cultura e civilização islâmicas. Fazia sentido eles sentirem que a América era o Dajjal. Após a popularização desse conceito, ele se tornou quase imparável. Em muitos aspectos, foi o surgimento de algo assim. Saddam Hussein, por exemplo, surgiu da rejeição do imperialismo e da colonização ocidental pelo Partido Baath, e estabelecendo bases e operações militares por todos os estados do Golfo e pelo mundo árabe. Alguns citam o símbolo de um olho só na nota de dólar americana, o olho da providência na pirâmide do Grande Selo. No livro, ele faz referência e diz:
Este é o olho único do Dajjal. Agora vale ressaltar que essas conexões são consideradas, acho que, marginais ou conspiratórias, e não são reconhecidas como prova por praticamente nenhum grande estudioso do Islã. E a maioria dos muçulmanos, aqueles com quem você conversa ou encontra na rua, não pensa assim. E acho importante destacar isso porque não quero dar a impressão errada de que, todos os muçulmanos odeiam a América. Não é isso que estou dizendo. Só estou dizendo que esse livro fez sucesso e surgiu quando muitos no Oriente Médio estavam frustrados com o envolvimento americano. E como resultado, o livro deu uma resposta muito satisfatória ao sentimento que muitas pessoas tinham naquela época. Agora é uma conexão interessante, pois o olho da providência é um símbolo do iluminismo do século XVIII, usado pelos fundadores da República Americana para indicar supervisão divina. Na verdade, de várias formas ele é anterior aos Estados Unidos, mas o motivo pelo qual essas ideias se espalharam de forma tão significativa faz sentido, sabe? Se você sente que seu povo e civilização sofreram nas mãos de outro país, especialmente um poder estrangeiro sem as mesmas religiões ou valores, e a mídia é controlada por pessoas que não compartilham dos seus valores. E quando o mundo, do jeito que está, não se parece em nada com o mundo que a fé que você ama descreve, é natural procurar um padrão para tentar entender tudo isso. E o problema aqui é que a própria tradição reconheceria que o atributo principal do Dajjal é fazer coisas falsas parecerem verdadeiras. Então, seja os Estados Unidos ou qualquer outra coisa, você sabe, no fim das contas, é o engano que é a maior preocupação. E é isso, no final das contas, que o Dajjal está manifestando. Acho importante analisar isso de forma moderna, pois o Irã chama a América de Grande Satã. E eu acho que grande parte desse sentimento vem, você sabe, da política externa americana. Mas, você sabe, até mesmo livros como este acabam popularizando essas ideias sobre os Estados Unidos. E o interessante é que o Hadith não descreve apenas o Dajjal. Ele descreve como o mundo estará na véspera da chegada dele. E isso ajuda muitas pessoas a terem uma compreensão muito mais realista e prática do que é o Dajjal. Antes de o Dajjal chegar, isso estará acontecendo no mundo. Haverá 3 anos de seca severa e fome que virão imediatamente após o seu aparecimento. Então, a narração em Ibn Majah descreve que o céu reterá 1/3 de sua chuva no primeiro ano, 2/3 no segundo ano e toda ela no terceiro ano. Haverá anos em que quem fala a verdade será visto como mentiroso, e os mentirosos serão tidos como confiáveis. O conhecimento religioso desaparecerá, pois estudiosos morrerão sem substitutos. E então haverá a normalização do pecado em público e a zombaria das práticas religiosas. Grandes edifícios vão competir em altura, um sinal que muitos estudiosos clássicos debateram e que leitores modernos frequentemente aplicam à arquitetura dos arranha-céus por toda a Europa, América, Oriente Médio e China. Vocês terão estações do ano irregulares. Vocês terão conflitos entre muçulmanos, basicamente muçulmanos contra muçulmanos. Vocês verão o surgimento de pequenos dajjais. Haverá um tempo em que as pessoas seguirão desejos, não valores ou princípios. E um hadith registrado por Mu'adh ibn Jabal em Abu Daud oferece algo ainda mais específico. Diz o seguinte: o florescimento de Jerusalém, depois a queda de Medina, depois uma grande guerra, depois a conquista de Constantinopla. Então, e somente então, haverá a chegada do chamado Dajjal. Estudiosos clássicos apontam que sinais assim surgiram em todas as épocas, e conforme a interpretação liberal ou conservadora, é possível encaixá-los em sua visão de mundo. E isso diz muito sobre nós, certo? O termômetro espiritual que temos vai indicar, sabe, se enxergamos os padrões ou não. E como resultado, toda geração pergunta: quão perto estamos dessas condições? Até que ponto o mundo já entrou nesse engano final? Atualmente, estudiosos islâmicos tradicionais relacionam diretamente as condições pré-Dajjal profetizadas ao nosso ambiente contemporâneo, especialmente quanto à informação. O estudioso Omar Suleiman é um dos educadores islâmicos mais seguidos no mundo de língua inglesa. Eu o sigo no Instagram e recomendo que você confira também. Ele já fez várias palestras conectando especificamente o Dajjal com o surgimento da realidade virtual, da inteligência artificial ou do que ele chama de arquitetura da ilusão. Agora, o poder do Dajjal nos hadiths é principalmente óptico, ou seja, seus milagres são demonstrações que anulam os sentidos e fazem o falso parecer real. E em um mundo de deepfakes, ou imagens geradas por IA, ou um algoritmo, ou um feed de notícias que é selecionado por algum tipo de IA, essa descrição não parece tão metafórica, certo?
A tradição acadêmica islâmica dominante é muito clara, no entanto, que o Dajjal ainda não chegou. As redes sociais não são o Dajjal. A IA não é o Dajjal, mas sim as condições para a sua chegada. A erosão do discernimento, a erosão da verdade e a adoração do que é visível e do que é lucrativo. A incapacidade de distinguir o que é milagroso e divino do que é barato e fabricado. Muitos estudiosos argumentam que essas condições estão sendo montadas diante de nós. Por isso, muitos muçulmanos creem que sua chegada pode ser iminente. Toda sexta-feira, milhões de muçulmanos recitam a Surat al-Kahf, como mencionei antes. Eles não fazem isso por esperar que o Dajjal entre pela porta à tarde ou por acreditarem que os Estados Unidos da América sejam o anticristo. Eles fazem isso talvez pelo motivo oposto, porque eles não sabem exatamente quando o Dajjal vai aparecer, ou qual será exatamente a aparência do Dajjal. Ou se eles saberão o dia em que ele chegar, mas eles desejam estar espiritualmente preparados e querem ser espiritualmente disciplinados. E acima de tudo, eles querem estar espiritualmente prontos. E é um reinício semanal contra essas condições que em 2026 pareciam de certa forma propícias para o retorno do Dajjal. Então começamos este episódio falando sobre essa prática, certo? Bilhões de pessoas recitando este mesmo capítulo da escritura sagrada muçulmana como proteção contra essa figura. E agora que passamos por toda a tradição, certo? As descrições nos hadiths, o homem acorrentado na ilha, os sinais antes de sua chegada, de onde o Dajjal virá, qual será a aparência do Dajjal e realmente como os estudiosos vão conectar o Dajjal à era da informação. Essa prática agora para mim parece um pouco mais marcante. Por que é isso? O que é tão estranho sobre o Dajjal, em todas as interpretações, é que de muitas maneiras o Dajjal já é descrito como existindo na Terra, agora apenas esperando. O Hadith de Tamim al-Dari não diz que ele um dia será criado por Alá, ou criado pelo Iblis ou por um Jin. Diz que ele já está aqui, acorrentado e já fazendo perguntas. Perguntas sobre, você sabe, essas palmeiras e a nascente, e se o profeta já chegou? E ele está esperando, em outras palavras, há muito tempo pelo momento certo, pelas condições certas e pelo mundo certo, que está completamente saturado de imoralidade, espetáculo, capital e lucratividade. E corroído a tal ponto que nem consegue mais distinguir o que é bom e o que é mal. A tradição diz que quando as condições estiverem maduras, as correntes serão quebradas. Então, estudiosos dirão que é preciso cultivar discernimento, manter-se forte, se apegar ao que é verdadeiro e conhecer a si mesmo e Alá. E quando tudo ao seu redor estiver dizendo o contrário, apenas tente se manter o mais centrado possível. Porque a maior pergunta para os muçulmanos quando se trata do tema do Dajjal não é: o Dajjal é real? É: quando ele estiver aqui, como vou saber? E isso, senhoras e senhores, é um breve resumo da história escatológica do fim dos tempos para os muçulmanos, especificamente no que diz respeito ao Dajjal, o anticristo muçulmano. Quero dizer, é algo fascinante de se observar e comparar com o catolicismo, e tentar digerir meu próprio entendimento sobre o anticristo e como isso se relaciona. E também é interessante saber que existem tantas perspectivas e opiniões diferentes mesmo dentro da erudição muçulmana, e você sabe, entre muçulmanos praticantes no dia a dia. Muitos cristãos costumam ver outras religiões como um bloco único, achando que, por exemplo, todos os muçulmanos acreditam nas mesmas coisas. Mas os cristãos, sabe, nós temos todas as nossas questões internas, todas as nossas nuances. Tipo, não é assim. Cada religião diferente tem seus próprios, sabe, subgrupos que vão ter, sabe, pequenas disputas teológicas. E o tema do Dajjal é muito interessante, sabe? Essa ideia fica muito mais clara no Hadith do que talvez no cristianismo. Enquanto no cristianismo há referências na Bíblia que são um pouco vagas e não descrevem exatamente como será o anticristo. Ou, sabe, quase parece que existem análises contraditórias ou concorrentes, onde, por exemplo, em João pode haver referência a vários anticristos, enquanto em Apocalipse é apenas um. Então, muito do nosso entendimento sobre o anticristo cristão vem de tradições posteriores que foram juntando essas ideias e moldando-as ao longo do tempo. E no Islã parece que, você tem esses hadiths que trazem detalhes muito explícitos. Tipo, é assim que ele vai se parecer. Ele vai ter KFR escrito na testa. Ele vai vir dessa região. E quando o mundo estiver assim, ele vai aparecer. E para mim, eu não sei se, por exemplo, existe algo no cristianismo onde muitas pessoas tentam prever quando Cristo vai voltar. Está escrito de forma muito explícita na Bíblia. Ninguém saberá quando será a volta de Cristo. Ninguém saberá quando Cristo voltará.
Isso me acalma, pois penso, não precisamos nos preocupar tanto em prever o fim dos tempos ou saber quando será, nem tentar acertar exatamente quando Jesus vai voltar para organizar minha vida. É como se você devesse viver em um estado de prática constante e tentar manter sua alma em paz com Deus o mais regularmente possível e o tempo todo, sabe? Tipo, não espere pelo momento perfeito. Como diz Santo Agostinho, frase que adoro: trate o corpo como se fosse durar para sempre e sua alma como se você fosse morrer amanhã. É só uma referência. E é assim, acho que, sinceramente, é mais ou menos assim que eu tento viver minha vida. Eu tento cuidar bem do meu corpo, tento não beber demais, procuro não ficar acordado até tarde, tento dormir e ser um bom administrador do que Deus me deu. Ao mesmo tempo, tento tratar minha alma como se o fim fosse iminente. E eu acho que isso nos coloca no caminho certo. Então, se você é muçulmano, isso pode significar recitar, sabe, um capítulo do Alcorão que vai te ajudar a ficar, sabe, atento à enganação quando ela aparecer. Porque talvez você não viva na época em que o Dajjal realmente retorna. Mas, sabe, em qualquer época que você viva, haverá fitna. Haverá provações pelas quais os muçulmanos passam. E ao permanecer, sabe, fiel à sua escritura sagrada, orando regularmente e meditando sobre o que ela significa, isso vai te aproximar de Alá. E o mesmo vale para os cristãos, que, sabe, nós não sabemos quando, sabe, o anticristo retorna. Nós não sabemos quando o Cristo retorna. Mas nós sabemos que em nossas próprias vidas teremos provações e que, no fim das contas, devemos tentar viver da melhor forma possível enquanto estivermos aqui. E para mim, isso significa, sabe, ler os evangelhos, passar pelo meu entendimento do dogma católico e do catecismo. E, sabe, tentar viver uma vida temente a Deus, uma vida com humildade. Cuidar dos fracos e doentes, fazer o possível pela minha família e, ao final, guiá-los ao céu. Então, para mim, é nisso que eu sempre acabo voltando, tentando focar no que eu posso controlar, nas coisas que eu realmente posso fazer, cuidando do meu jardim. Como disse Madre Teresa, amar a família é um grande ato de amor. A melhor forma de mudar o mundo é amar ao máximo quem está ao seu redor. Isso inclui minha família, amigos, irmãos cristãos, muçulmanos e pessoas de todas as religiões, judeus, hindus, todo mundo. Eu acredito que todos nós estamos neste planeta por um motivo. E eu apenas, sabe, tento me incentivar a permanecer conectado com Deus e a orar regularmente. Quer eu esteja vivo no fim dos tempos ou não, só espero ter feito o suficiente para ir para o céu. No fim, é tudo o que podemos fazer. Cristos, alguma opinião? E esse Said Ayub dizendo que os Estados Unidos são o anticristo? Sim, não é algo totalmente estranho para mim no meu entendimento de geopolítica. Sabe, como mencionei sobre Saddam Hussein, muito do que Saddam... Sabe, o carisma dele e o quanto ele era atraente para o povo do Iraque veio do movimento do Partido Ba'ath e, de certa forma, do movimento pan-árabe para se livrar dos opressores coloniais. Porque você pode olhar, sabe, para a política externa americana, especificamente no início dos anos 1900, onde o Ocidente, de modo geral, América, Grã-Bretanha, França, Bélgica, todos estavam por toda a América. Você pode pensar nos franceses no Marrocos, nos franceses no Líbano, os americanos e os britânicos em todos os estados do Golfo, seja nos Emirados Árabes Unidos, Bahrein ou qualquer um desses outros países. E eu posso entender essas pessoas dizendo: ei, nós não queremos vocês aqui. Se os Estados Unidos fossem ocupados por outro país e eles tivessem... Se bases estivessem por toda a parte extraindo petróleo dos Estados Unidos, eu diria: já basta. Então entendo esse sentimento. Acho que tentar retratar o Dajjal como um sistema, baseado no meu entendimento do Hadith, parece que é um pouco, talvez, forçar um pouco a interpretação. Entendo o sentimento. Não sei se concordo teologicamente, mas, como não sou muçulmano, talvez eles vejam diferente. Nenhum muçulmano que conheço diz isso, mas alguns dizem que a política externa americana é um pesadelo. Não conheço muçulmanos que digam que a América é o Dajjal. Não conheço nenhum muçulmano que afirme que a América é o anticristo. Mas eu conheço muitos que dizem: existe um Dajjal por aí, mas a política externa americana também destruiu o país da minha mãe. E essa parte eu entendo. O que vocês acham? Fico curioso se deixei algo passar. De novo, não sou estudioso muçulmano. Nunca estudei em universidade muçulmana, nem sou imã.
Sou apenas um comediante católico comum com uma conexão Wi-Fi. Então, se eu deixei passar alguma coisa, por favor, não hesite em me corrigir. Eu adoraria saber se tem algo importante. Posso incluir um adendo no vídeo ou na descrição caso algo tenha faltado. Se você é muçulmano e aprendeu algo, gostaria de saber. Isso te aproximou mais da sua fé? Isso ajudou você a entender por que falam tanto sobre era da informação e inteligência artificial? E se você não é muçulmano, estou curioso para saber qual é a sua perspectiva sobre essa figura do Dajjal. Se você é cristão, judeu, hindu ou segue alguma outra corrente religiosa, estou curioso para saber qual é a sua perspectiva. Isso ressoa com suas próprias teorias e crenças sobre o fim dos tempos? É completamente contraditório? Você aprendeu algo? Você sabia que Jesus também é o Messias no Islã e que ele também voltará no fim dos tempos para derrotar o Dajjal? Assim como o Como é Mesmo e Ajude e Majude, que são outro grande detalhe da escatologia do fim dos tempos. Mas o episódio de hoje está focado apenas no Dajjal. Mas talvez a gente faça outro episódio mais amplo sobre Dual Qanaim e Ajude e Majuj, ou Gog e Magog, como é descrito em algumas traduções. Mas estou muito curioso para saber o que você acha. Por favor, deixe um comentário. Também tem ótimas notícias. Se você quiser entrar para a sociedade secreta, pode nos encontrar, mas é difícil, é complicado. Mas se você acessar patreon.com/campgagnon, talvez consiga. Beleza. Você pode ver alguns episódios lá sem anúncios. Pode receber episódios bônus todo mês. Pode participar de uma chamada ao vivo no Zoom comigo e o resto da galera do acampamento, além dos outros campistas, só para trocar uma ideia. Você pode conseguir tudo isso pelo preço de uma xícara de café? Não sei, você pode conferir por conta própria. Além disso, se você gosta de conteúdo histórico, tipo o que falamos hoje, passando por um pouco da história muçulmana, então temos o History Camp. Você pode conferir todos os episódios que já fizemos, tentando entender tudo o que já aconteceu. E se você gosta de outras análises profundas sobre os acontecimentos atuais, sabe? O estado global das coisas, especificamente por uma ótica mística, oculta ou conspiratória, então você pode ir para o Camp Gagnon. É lá que eu faço entrevistas com pessoas muito mais inteligentes do que eu. E nós tentamos passar por tudo o que está acontecendo no mundo agora. E se você curte ficar com a gente aqui no Religion Camp, bom, que Deus te abençoe. Eu agradeço muito a você. É domingo, então espero que você tenha ido à igreja, à mesquita, a um templo ontem, ou talvez a um gurdwara, ou seja lá onde você costuma ir. Espero apenas que você tenha conexão com seu Criador. Que Deus abençoe vocês. Até breve. Voltamos no próximo domingo com mais um episódio. Deus abençoe e paz.